Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à live sobre a redação do Enem. Nós vamos tratar de assuntos aqui bem particulares, bem peculiares, e vou começar falando uma pergunta, ou fazendo uma pergunta aqui. O que você entende sobre dissertar? Então, a palavra dissertação, ela não vem à toa para ser trabalhada na redação do Enem, ela tem um propósito. Então, a redação em si, quando ela está na tipologia dissertação, ela trabalha as questões voltadas para a argumentação. Então, dissertar é pensar, dissertar é discutir ideias, dissertar é discutir diferentes pontos de vista. Essa que é a grande questão. Então, vamos lá para a nossa live de hoje, está sendo gravada, porque eu não pude trazer o notebook, acabei esquecendo, e eu estou fazendo pelo meu celular. A imagem não está muito boa, mas vamos lá. Então, vamos lá. Quais são os tipos de dissertação que existem? Existem dois tipos de dissertação. Existe a dissertação subjetiva e existe a dissertação objetiva. Mas aí pergunto, professor, qual é a redação dissertativa que se exige no Enem? Exige as duas são exigidas. Porém, a redação que mais qualifica o aluno a ter uma nota maior e que as universidades elas buscam e as faculdades é a redação objetiva. Qual é a diferença de uma para outra? É que a redação subjetiva, o nome já diz, subjetivo, meu pensamento, minhas ideias expostas dentro do texto, tá? Com verbos em primeira pessoa, seja a primeira pessoa do singular, que sou eu, ou primeira pessoa do plural, que é o pronome nós. Está entendido? Já a redação dissertativa objetiva, ela já tem casos diferentes. Ela já é uma coisa mais impessoal, Ela trata de verbos em terceira pessoa. Então, ela não coloca o escritor do texto dentro da redação. Fica uma coisa imparcial, na verdade, a produção dessa dissertação. Então, mais na frente, a gente tem que ver também, para a produção da dissertação objetiva, que é a que eu vou falar para vocês aqui, o aluno, o candidato, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que, primeiro, escolher como fará a sua redação, através do tema. O tema é dado e ele vai analisar. Então, existem tema versus título. Então, qual é a diferença? A diferença é que o tema, ele já traz um assunto com uma visão do todo, onde pode ser tratado uma frase completa, que tem sinal de pontuação. Já o título é algo mais reservado, é algo mais restrito do que você vai comentar. Por exemplo, você vai fazer uma redação sobre as frutas cítricas, que são as frutas que têm vitamina C. Se você fizer sobre as frutas cítricas, é um tema. Mas se você fizer especificamente sobre o limão ou sobre a laranja, aí já é um título, que é algo mais resumido, tá bom? E passando aqui, qual é a principal diferença entre título e tema? É que o título é uma ideia maior, mais centrada, é uma oração completa, é uma frase. Já o título não, o tema é uma frase, uma oração completa. Já o título não, é apenas uma ideia que saiu do tema. Aí a pergunta, eu posso escrever minha redação do Enem sem o tema? Sim, pode escrever. Eu posso escrever minha redação do Enem sem o título? Sim, pode escrever. Mas, se eu não escrever, eu perco alguma coisa? Não. Mas, esteticamente, é bom que o candidato ou o aluno, ele escreva a redação com o tema ou com o título. Na verdade, melhor com o título, porque o título é algo que você tirou do tema e já equivale a uma linha das 30 linhas que pode ter uma redação do Enem. Mais na frente, a pergunta é a seguinte: como começar uma redação dissertativa objetiva? Como começar? Primeiramente, como eu falei, é analisar o tema. Lá, quando vocês forem fazer o Enem, vocês vão receber os textos motivadores, que são 2, 3, 4 textos
que eles colocam para vocês lerem e terem, né, acesso ao conteúdo que vai ser trabalhado no tema da redação do Enem. Geralmente esses textos eles aparecem em charge, em desenhos, em gráfico ou em textos mesmo, grandes ou pequenos. O importante é que vocês, quando forem fazer a redação do Enem, vocês vão ter textos para que possam dar um encaminhamento na produção dos textos de vocês, tá bom? Então vamos mais para frente, porque agora vamos ver como é que se faz a redação, propriamente a redação objetiva. A redação objetiva ela é feita quando você tem um tema e você faz um questionamento sobre esse tema. E esse questionamento sobre esse tema te dará argumentos. Então, como que nós vamos começar? Eu vou usar até um exemplo aqui dessa apostila, que fica até mais fácil de manusear, e nas próximas lives eu vou usar outros temas para a gente poder, né, já espero que seja ao vivo, resolver esse problema técnico, para que a gente possa interagir. Então é o seguinte, nós temos aqui, o tema é o aumento do desemprego no Brasil. O aumento do desemprego no Brasil. Ou posso melhorar, né, colocando um verbo. O desemprego no Brasil vem aumentando. O desemprego no Brasil vem aumentando. E você percebe que nesta frase você tem a escrita, certo? De uma frase. O tema é uma frase completa e que tem sinal de pontuação. O título, dificilmente não, o título não tem, tá certo? E o tema tem verbos, ou verbo, e o título não tem verbos. Passando mais adiante. Então, como é que nós vamos fazer? Faz uma pergunta, que é aquela pergunta com aquela palavra que ela é quase que universal. Por quê, né? Por quê? Então, faz-se aqui uma pergunta. Começando aqui a tratar do tema antes de começar a escrever a redação. Aqui, então. Por quê? Por quê? Então, vamos lá. Pergunta para o tema. Por que o desemprego no Brasil vem aumentando? A gente vai, dentro das nossas possibilidades de interpretação, de análise, verificar os assuntos que convêm a esse tema. Então, aqui, esses resultados vamos chamar de argumento. Então, vamos montar aqui os argumentos sem serem discutidos, na verdade. Aqui é o seguinte, então nós temos aqui, primeiro argumento, segundo argumento e terceiro argumento. Por que isso? Porque uma redação, para ela ser assim, bem destrinchada, bem detalhada, bem escrita, ela tem que ter, no mínimo, 3 argumentos, ou 3 assuntos discutidos de um tema, para que se tenha uma ideia melhor e uma clareza maior do que foi discutido. Então, essa pergunta ela tem algumas respostas. Então, vamos dizer assim, por que vem aumentando o desemprego no Brasil? Muita gente diz, né, que é a falta de qualificação profissional. A falta de qualificação profissional. Aí você faz uma outra pergunta. Por que o desemprego no Brasil vem aumentando? Aí você tem uma outra resposta, já analisada. Porque no Brasil existe uma concorrência acirrada, né? Uma concorrência acirrada no mercado de trabalho. Ou seja, são ofertadas poucas vagas de emprego e muita gente querendo emprego, muita gente desempregada, certo? Aí a mesma pergunta, desemprego no Brasil, por que o desemprego no Brasil vem aumentando? Aí se tem outra resposta. Vamos dizer que
a crise econômica. A crise econômica. A crise econômica, ela é causadora dessa questão aí do desemprego, do aumento do desemprego. Certo? Mas aí, posso colocar na indústria brasileira. Na indústria brasileira. Pois bem, a crise econômica na indústria brasileira. Então, se tenha já 3 ideias para discutir no texto. Então, nós temos aqui. O desemprego no Brasil vem aumentando. Por quê? Primeira fala que eu vou ter, por falta de qualificação profissional. Segunda fala que eu vou ter, por concorrência acirrada no mercado de trabalho. A terceira ação, a terceira parte que eu vou debater, crise econômica na indústria brasileira. Então aí você já tem praticamente o coração montado da redação. E mais na frente, o que é que você vai fazer? Você vai montar essa redação, onde você vai ter que criar um título, que é optativo no Enem, mas em outros vestibulares não é optativo, mas você vai criar. E aí, o que vai acontecer? Você vai montar essa redação na introdução, desenvolvimento e na conclusão. Agora sim, como é que eu vou começar isso aí? Gravem bem isso aqui, analisem bem, né? Isso aqui não é a redação, isso aqui é apenas um comentário da redação. E agora eu irei fazer, né, os detalhes da redação que foi colocado aqui. Primeiro, como é que a gente vai começar a introdução? Nós já temos o tema. Então, nós vamos começar com a introdução. Como é que se faz a introdução? A introdução, ela é feita de várias maneiras. Eu tenho até uma apostila aqui, depois vocês podem me solicitar, que eu mando em PDF para vocês. Mas assim, ela começa com verbo de opinião, pode ser com pronomes indefinidos, pode ser com artigos indefinidos que eu falei, definidos aliás, desculpe. Pode ser com pronomes indefinidos, vários, poucos, muito. E pode ser também com verbo de opinião. Percebe-se, entende-se, fala-se, comenta-se e vários outros que tem, né, para a gente colocar nessa análise. Mas assim, o importante é você desenvolver seu texto. Na redação não há camisa de força, não há uma fórmula mágica, não há uma receita de bolo para fazer. Porém, o que a gente tem que fazer é, se existe uma forma de se fazer adequadamente uma redação e essa forma vai me trazer resultados, eu vou lá e estudo, analiso as características e tento escrever o texto, né, em cima dessa forma. Tudo bem? Então assim, vou começar aqui a verificar para vocês essa questão. Então, a introdução, ela é montada, né, através do primeiro parágrafo. Aí você vai ter a expressão inicial, que é um comentário geral sobre o tema, tá? Depois você vai ter a ideia base, que é mais ou menos uma ideia do que é o tema, ou uma palavra, ou 3 palavras, ou 4 palavras, que você buscar do tema. E logo em seguida você vai citar os argumentos. Vou até colocar aqui então, assim. Vou colocar assim. Como eu não estou vendo dados estatísticos, eu não estou aqui com resultados do IBGE, nenhuma pesquisa dessas grandes empresas de pesquisas, resultado, aliás, eu vou aqui colocar exemplos sem muita fundamentação assim, de estudo em termos de dados, mas vai valer a pena porque vocês vão entender. Então nós temos aqui a introdução. Então nós começaríamos com, eu vou começar com observar. Aí vem, observa-se que o aumento do desemprego, observa-se que no mundo a questão
da oferta de emprego, a questão da oferta de emprego, a questão da oferta de emprego é diminuta, né? Quer dizer, pequena para a quantidade de trabalhadores que precisam do emprego. Pronto, coloquei o verbo de opinião, observa-se, e coloquei a expressão inicial. Agora, o que pede mais na introdução? O que se pede é que você faça a citação dos argumentos. Aí eu vou colocar aqui. Observa-se que no mundo a questão da oferta de empregos, eu acabei esquecendo a palavra emprego aqui. Oferta de empregos é diminuta. Isso acontece devido a alguns fatores. Então, já coloquei a expressão inicial, já coloquei o verbo de opinião ali, e agora eu vou citar os fatores que na verdade são os argumentos. Aí eu acabo escrevendo aquilo que a gente discutiu no início. Aí eu coloco a falta de qualificação, profissional Aí nós vamos buscar o outro argumento que foi citado, que é a concorrência acirrada. E depois vamos buscar o último argumento citado, que foi a crise econômica na indústria brasileira. Pronto, foi citado aí. Então, essa forma que eu estou colocando é a forma mais simples de você, né, produzir uma introdução. Então, o que foi que aconteceu? Nós fizemos os questionamentos lá no início do tema, certo? Nós tivemos a resposta de 3 argumentos, e aí agora nós estamos tendo, né, a formação da introdução. Seria então o verbo de opinião, observa-se, tudo junto aqui, mas dá para entender. Depois, a expressão inicial de algo que é macro, que é maior. E logo em seguida, eu citei os argumentos. Então, eu vou ler aqui para vocês verificarem que não ficou uma introdução. Observe-se que no mundo a questão da oferta de emprego é diminuta, quer dizer, pouca. Isso acontece devido a alguns fatores: a falta de qualificação profissional, concorrência acirrada e a crise econômica na indústria brasileira. No caso aqui, como o tema é sobre o Brasil, então eu fiz questão de destacar a indústria brasileira, tá bom? E nós vamos ficar por aqui nesse exato momento, e na próxima live eu irei falar sobre o desenvolvimento. Valeu, um abraço, foi muito bom e espero que tenham gostado.